Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva e você está no nosso programa Boas Novas, com o pastor Hamilton Silva. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Você tem nos dado o prazer da sua audiência todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Esse é mais um programa abençoado da TC Multimídia, sob a direção do meu amigo Lucimar Faria. Quero agradecer a Deus também pelos nossos patrocinadores, AQS Seguros, Restaurante Buffet Duartes e também Sanduicheria Medmex. Os nossos queridos patrocinadores também, que têm nos ajudado, sendo instrumento de Deus na propagação da palavra, os seus nomes virão nos créditos finais. Quero louvar a Deus e agradecer porque estamos no segundo ano do nosso programa. Você também pode ser participante conosco, sendo um patrocinador do programa. Está aí, logo abaixo, o Pix, para que você possa fazer a sua contribuição. E assim, está conosco como um patrocinador do nosso programa. Como eu havia falado para vocês, queridos, nós fizemos uma série de exposições nas parábolas de Jesus. Agora nós vamos fazer uma série de exposições no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, do capítulo 5 até o final do capítulo 7. E nós então faremos uma introdução neste dia, para que nós possamos então ter uma compreensão mais ampla e depois vamos pormenorizar acerca do Sermão do Monte. Quero ler apenas o primeiro versículo do capítulo 5, que diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentassem, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pela bênção e oportunidade, Deus, de proclamar a Tua palavra. Ó Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Deus, de estar aqui na TC Multimídia para gravar e estar dirigindo mais um programa. Ó Deus, a minha oração é que o Senhor guarde a vida do nosso diretor, da sua família e toda a equipe, ó Deus, que tem sido prestativa para a produção do nosso programa. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada querido e querida que ouve, que vê o nosso programa, que assiste o nosso programa. Que a Tua bondade, Deus, e a Tua misericórdia seja abundante sobre cada um deles. Continuamos, Deus, a rogar ao Senhor sobre a nossa nação, sobre o mundo, sobre, Deus, as circunstâncias difíceis aos quais nós estamos passando. E a minha oração, Deus, que essa palavra alcance mente e corações. Que, ó Deus, pessoas sejam edificadas pela palavra de boas novas, palavra de salvação, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês algumas aflições do meu coração, as quais tenho vivenciado nos últimos dias. Se você percebeu, ou se não percebeu, quero que você atente para isso, mas ultimamente nós temos tido uma enxurrada muito grande de relatos, atitudes e ações muito negativas em relação aos pastores, em relação aos pregadores do Evangelho. Isso tem vindo ao meu coração com muita dor e tristeza, que eu tenho visto e ouvido esses relatos ou lido sobre eles. E como se todos estivessem na mesma circunstância, ou no mesmo balaio, assim, podendo dizer e usar esta expressão. Então, nós vivemos nos últimos dias, os dias que Jesus Cristo havia anunciado acerca dos escândalos que
os escândalos viriam, eles apareceriam, mas aí daquele pelas quais ou por onde vêm os escândalos. Quando nós falamos também da igreja, que deveria ser uma marca gloriosa, poderosa do reino de Deus na terra, muitas vezes temos visto também a igreja sendo usada para exercer um poder político, onde nós temos um número muito grande de políticos que usam ou que estão na igreja, ou que são pastores, ou que são apoiados por essas igrejas para se elegerem. E depois, quando eles são eleitos, estão na posição de destaque, na posição de liderança, nós não percebemos um testemunho firme, forte e eficaz diante das injustiças, diante de tanta sorte de coisas ruins que tem acontecido em nossa nação. Nós não temos visto e ouvido uma voz profética que condene, que conteste, que vai contra o que está acontecendo em nossa nação, que é onde o lugar em que nós vivemos como brasileiros e exercemos então a nossa liberdade de voto, liberdade de culto e a nossa liberdade democrática, que vez por outra é ameaçada por palavras, né, que fere frontalmente a Constituição. Mas a nossa palavra nesta hora não é uma palavra política, não é uma palavra de contestação nesse sentido, mas é uma palavra de alerta à luz das Escrituras, à luz da palavra do Senhor, que Jesus nos traz aqui no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma palavra para hoje. As palavras de Jesus, elas precisam ser entendidas a partir de todo o contexto veterotestamentário e no contexto do Novo Testamento, e o que a palavra de Jesus Cristo significa para nós enquanto líderes, enquanto pessoas que frequentam a igreja, enquanto igreja e comunidade. O que o Sermão do Monte tem para nos ensinar? Acerca da presença da igreja no mundo, acerca da presença dos líderes, acerca da presença dos líderes nos meios políticos e nos meandros e nos lugares, não é, da sociedade. Qual tem sido o testemunho? Qual tem sido a marca? Qual tem sido a expressão de igreja, de pessoas, de políticos ligados à igreja? Como tem sido o desenvolvimento, como tem sido toda essa situação e circunstância diante da palavra de Deus, sendo aplicada à vida dos líderes e aplicada à vida das pessoas em uma comunidade, em uma sociedade. Portanto, nesse momento, é importante nós lembrarmos, queridos, que a mensagem central do Evangelho de Mateus é acerca do reino de Deus ou reino dos céus. Essa é a mensagem central. E o Evangelho de Mateus é dividido em 5 grandes discursos, né? Aí nesse momento que apresenta para nós o primeiro discurso, que corresponde ao Sermão do Monte, a dinâmica é: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então é a palavra de João Batista que anuncia, é o precursor do Messias. Então aqui nós já temos João Batista como voz profética, que dentro dessa voz profética ele fala para os meios políticos quando ele contesta a atitude de Herodes acerca de Herodias, né? Acerca do seu irmão, a forma com que ele lidava com o seu irmão, porque ele estava tomando a esposa do seu irmão. Nos batismos também, das pessoas que iam até João Batista para ser batizado, João Batista contesta os escribas e fariseus que iam até ele para ser batizados. E João Batista o chama de raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista também ele abre uma frente de palavra profética quando ele orienta os soldados, quando ele fala para o povo em geral. Então percebam, queridos, que João Batista ele marca a sua geração, sendo precursor do Messias. Ele denuncia o Estado, ele denuncia os políticos naquela circunstância,
ele denuncia também o poder religioso da época, representado pelo sinédrio, pelos fariseus, pelos escribas, pelos intérpretes da lei. Então, queridos, percebam que é nesse contexto de situação, de opressão, que João Batista fala acerca de um reino, acerca do Messias que estava vindo, acerca de um rei de Deus que havia sido profetizado, que estava nos limites de Israel, mas agora, com a vinda do Filho de Deus, com o Messias, iria expandir os horizontes de norte a sul, de leste a oeste, na plenitude dos tempos. Esse Rei poderoso que é Jesus Cristo, ele veio para instaurar, para inaugurar o reino de Deus, numa perspectiva presente, com o seu nascimento, mas na perspectiva também futura da sua consumação, da sua morte, ressurreição e da sua volta. Então, queridos, nós precisamos nos posicionar. E o Sermão do Monte, ele vai nos colocar claramente nessa dinâmica da qual eu quero expor para vocês. Mas aí, queridos, olhando para a palavra de Deus, o reino é precedido de arrependimento, ou seja, uma mudança de mentalidade, no que nós chamamos no grego de metanoia. Então, nesse sentido, se quisermos impactar essa geração, temos que nos arrepender de um falso evangelho buscado ou focado pela busca do poder, pelo poder político e pelo poder numérico, de dizer que nós temos tantos políticos nas casas legislativas ou nos ministérios, ou que nós temos uma grande igreja que tem presença política, que tem poder político, e sendo grande, sendo numerosa, ela atrai os políticos para dentro de si, e muitas vezes há acordos, muitas vezes há uma aliança, e dentro dessa perspectiva, dessa aliança, ela não glorifica a Deus, ela não glorifica o reino, porque não vai viver os ditames do reino, ou a ética do reino, ou o compromisso do reino. Queridos, entendemos que a política é importante, mas não é o poder político que vai transformar ou impactar a cidade. Também não é o poder numérico que desemboca no poder financeiro de uma igreja que vai fazê-la brilhar como uma cidade edificada sobre um monte. Entendemos que o poder de Deus, por meio da pregação do Evangelho do Reino, por meio de uma igreja vibrante, que leva a Cristo e o seu poder para as ruas, becos e praças, uma igreja que se envolve de fato com a dor da alma, com o sofrimento humano, expressando claramente o amor de Jesus Cristo. Eu quero discorrer com vocês 3 pontos dentro dessa introdução do Sermão do Monte. Em primeiro lugar, o mundo precisa de uma igreja que vive os princípios do reino dos céus. Jesus Cristo diz claramente, queridos, para nós, Jesus diz claramente na sua palavra, não é toda pessoa que chama Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Essa é uma palavra de Jesus no capítulo 7, versículo 21 do Evangelho de Mateus. Portanto, nos 3 capítulos do Sermão do Monte, Jesus formula os princípios, valores, estilo de vida dos súditos desse reino. Portanto, é claramente demonstrado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o mundo precisa de fato de uma igreja, não uma igreja que exerce o poder político pelo poder político, não uma igreja que está focada necessariamente no tamanho que ela tem dos seus membros, mas não nem o poder financeiro que ela tem, mas uma igreja que vive de fato a ética do reino. O que diz a Jesus Cristo no capítulo 5, versículo 20 de Mateus, disse: a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Em segundo lugar, o mundo precisa de uma igreja que não seja legalista de prática externa, mas sim uma igreja firmada na ética do reino. Muitas vezes nós nos levantamos
como líderes ou como igreja, a ditar normas, a ditar regras, mas muitas vezes na intimidade, na particularidade, no meio, nos bastidores, muitas vezes é uma igreja de ações, de atitudes, de líderes, de pessoas com falas, com ações corrompidas. Eu acho, queridos, interessante na história de Jesus Cristo, a traição de Jesus, o conluio de Jesus, a ação de pessoas contra Jesus, não deu fora do templo, se deu dentro do templo, se deu numa reunião dos sacerdotes, se deu no meio dos líderes religiosos, se deu no meio daqueles homens de Deus, se deu no meio daquelas pessoas que detinham a instrução das Escrituras, que detinham a palavra, mas por inveja, mas por se levantarem contra Deus e contra Jesus, eles se aliaram e usaram dos recursos retirados do templo para comprar o traidor de Jesus. Portanto, queridos, o mundo precisa de uma igreja que não seja legalista, a ditar normas, regras e mais regras sobre os outros, mas de uma igreja firmada na ética do reino e na exposição da palavra de Deus. Pois vos afirmo, a vós que só entrarão no reino dos céus, se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Terceiro e último lugar, o mundo precisa de uma igreja viva na contracultura, um povo que se manifesta de forma distinta, de modo que a igreja seja uma opção poderosa para o mundo. A igreja precisa ser um lugar de refúgio para os enfermos, lugar de refúgio para os doentes. Mas muitas vezes a igreja se torna um lugar de sadios, de pessoas sãs, que estão prontas a condenar, que estão prontas a dar as costas, que estão prontas a não dar a mão para aquele que pecou, para aquele que é diferente, para aquele que está à margem, para aquele que pensa diferente, que tem ações diferentes, que tem atitude diferente, não é capaz de olhar com amor compadecedor de Jesus, que viu aquela mulher ali, sendo que poderia ser apedrejada porque foi pega em adultério. Jesus dá a ela a condição da restauração, dá a ela a condição de se tornar filha de Deus pela fé. Mas eu quero dizer também, queridos, quando Jesus Cristo passa pela coletoria, ele encontra um homem chamado Levi ou Mateus. Esse homem é chamado por Jesus, e esse homem segue Jesus, e esse homem tomado de alegria, tomado de gozo, tomado de júbilo, ele faz uma festa e convida seus amigos publicanos, convida os cobradores de impostos. Jesus vai à festa, se alegra com eles, mas Jesus não se contamina no sentido de estar com aqueles pecadores, mas os religiosos que estavam ali à porta condenam Jesus dizendo: o seu Senhor, o seu Mestre, come com pecadores. E Jesus Cristo diz que os sãos não precisam de médicos, que ele veio buscar o perdido, que ele veio procurar o doente. Portanto, queridos, o Evangelho como contracultura, viver o Evangelho da fé cristã, aplicando a toda a realidade da vida humana. Portanto, nós precisamos prestar atenção de que os valores do reino precisam ir para a política, precisam ir para os ministérios. Os valores do reino precisam ir para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios, para os seus relacionamentos. Não é porque alguém está em dificuldade que quer vender algo e você, por causa da dificuldade daquela pessoa, você explora a situação, você tira proveito da situação, mas depois vai na igreja levar a sua oferta, ou vai na igreja contar a bênção, contar o testemunho que você comprou uma coisa por 3, 4 vezes abaixo do preço, mas você não observa, você não olha que aquele que te vendeu por causa da sua dor, por causa do seu sofrimento. Ele não tinha outra opção, ele não tinha uma outra circunstância senão vender aquilo, senão ele teria grandes dificuldades. E você aproveitou a situação e depois vai para a igreja dar o testemunho de que Deus te abençoou. Mas, queridos, então, tudo em nossa vida deve ser permeado pelos valores do Evangelho do Reino. Trata-se de uma cosmovisão, ou seja, eu vou olhar o mundo com as lentes do Evangelho. E aí o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, diz assim,
Verso 1, 2, 3. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele, por causa da bondade de Deus para comigo. Me chamando para ser apóstolo, eu digo a vocês, todos vocês, que não se achem melhor do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. O apóstolo Paulo falando em Romanos, no capítulo 12, verso 1, 2 e 3. Portanto, queridos, uma igreja que não se conforma com o mundo, mas transforma na renovação do entendimento. Eu quero deixar para nós concluirmos 3 aplicações. Primeira, somos uma comunidade que deve influenciar o mundo. Nós devemos ser uma comunidade que deve influenciar o mundo. Mas para influenciar o mundo, ser o precursor do Messias, João Batista perdeu a cabeça. Porque ele denunciou os poderes políticos e religiosos da sua época. Somos uma comunidade revolucionária com base nos princípios do reino. Uma comunidade revolucionária. Jesus Cristo foi, nesse sentido, um revolucionário. Nesse sentido, Jesus Cristo, ele deu valores. Ele trouxe valor às pessoas, ele trouxe valor à mulher, ele trouxe valor à criança, ele trouxe valor ao pobre, ele trouxe valor ao fraco e oprimido, e acima de tudo, ele revolucionou o mundo com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua compaixão, com a sua vida, que foi até a cruz, morreu, o seu sangue verteu e foi derramado para a remissão de pecados. Esse é um amor revolucionário, esse é um amor vivo, esse é um amor glorioso, esse é o amor de Deus. Terceiro e último lugar, somos uma comunidade que é definida pelas Escrituras como a coluna e baluarte da verdade. Uma igreja que traz consigo a verdade das Escrituras, não somente naquilo que interpreta, mas na prática de vida, naquilo que ela executa nas suas ações, nas suas atitudes e nas suas práticas. Portanto, meu querido, a minha aflição continua, a minha preocupação continua. Eu tenho um amigo dileto, querido, de caminhada todas as manhãs, que é o meu diretor e amigo, Lucimar Faria. Eu falo para ele das angústias do meu coração quando eu ouço as notícias. Eu pedi um favor para ele. Eu disse: Lucimar, nunca deixe de me contar o que você leu, o que você ouviu sobre deslizes nessas situações e circunstâncias de pastores e igrejas, para que a sua voz, ao me relatar, ao compartilhar comigo, seja um alerta para o meu coração, para a minha vida, para o meu proceder. E eu me sinto extremamente responsável diante de toda essa situação, mas eu não tenho condições por mim mesmo, sozinho, de mudar o mundo, mas eu posso fazer diferença por meio da palavra de Deus, das minhas ações e atitudes e práticas. Portanto, em nome de Jesus, eu estou plantando uma igreja que procure viver esses valores aqui. Se você quer somar a esta igreja, para plantar uma igreja em um momento de crise, de pandemia, de dor, morte e sofrimento, uma igreja que marca uma sociedade com o testemunho vivo de Jesus, eu convido você para cerrar fileiras comigo na propagação do Evangelho de Jesus Cristo. O meu contato telefônico está aí, 62-91-8122-6464. Seja um parceiro meu, parceiro acima de tudo de Jesus Cristo, na implantação de uma igreja que tenta viver os valores do reino para um mundo em transformação. Deus abençoe a sua vida, eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela oportunidade de pregar a tua palavra, de expor o Evangelho de Jesus. Senhor amado, que a minha vida a cada dia esteja diante do trono da graça do Senhor. Ó Deus, e meu olhar está fixo em Jesus Cristo, e a tua palavra diz para nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé, para nós olharmos para Jesus,
Olharmos para o trono, ó Deus, de onde vem socorro em ocasião oportuna. Ó Deus, esta hora é uma hora do socorro oportuno, ó Deus. Diante de tantos vexames, escândalos, situações, ó Deus, que afligem a nossa alma, o nosso coração, nos sentimos, ó Deus, envergonhados, nos sentimos, ó Deus, abatidos diante de tantas situações, tantas notícias que produzem, ó Deus, aflição ao coração. Mas eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Misericórdia da tua igreja, misericórdia dos fracos, pobres, oprimidos, misericórdia, ó Deus, daqueles que estão doentes espiritualmente, na sua mente, no seu coração, nas suas emoções. Ó Deus, vivendo a dor, o luto e outras coisas mais, ó Deus, da sua vida pessoal, familiar. Ó Deus, tenha misericórdia. Que o programa Boas Novas, com o pastor Hamilton Silva, e que a igreja presbiteriana Boas Novas seja um instrumento do Senhor para fazer diferença nessa geração. Ó Deus, essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meu querido, Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, todo sábado às 18 horas pela Goiás é Mais TV, programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, e também no domingo pela Goiás é Mais TV, direto do Espaço Boas Novas, o culto Boas Novas às 18 horas, na Praça C 114, Rua C 160, quadro 331, lote 1, Casa 1, no Jardim América. Espero você presencialmente também. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max é uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92173772. Para você que quer ligar no fixo, 32475595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: pastor Hamilton Silva.